Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mais um podcast Papo de Dono. Tô trazendo uma convidada especial aí, amiga da nossa Ludmila. Ela indicou trazer pra gente aí entrevistar a Fabiane Paranhos e a Ederrara, falei certo? Quase, Ederrara. Ederrara, é do japonês que você estava me falando, né? Isso, Beleza. meu marido. A Fabiane, ela tem um spa, né? Chama FP Spa, Estética e Terapias. E eu trouxe ela aqui por alguns motivos, né? Pela vida empreendedora dela. A gente, conversando com a Ludmila, ela me falou sobre você, falou sobre a sua história, achei bastante interessante. E o intuito desse podcast é esse, é exatamente trazer pessoas empreendedoras mesmo, né? Que começaram lá do zero. Você vai contar a sua história pro pessoal aí, eles vão ver que é bastante interessante a tua trajetória aí, desde quando você começou lá com a sacolinha, motinha, você vai contar isso, me contou um pouquinho aqui nos bastidores, até onde você chegou e agora com as terapias, né, várias coisas que você está fazendo lá no seu spa. Primeiro, então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Mamãe da Alice. Mamãe da Alice, acabou de amamentar ali para ter um tempinho, né? Para deixar lá. É a sua mãe? Com a minha mãe. Com a avó. Então, vamos lá. Só para explicar assim, um pouquinho para quem está assistindo esse podcast pela primeira vez, eu gosto de em alguns deles relembrar. Esse é o podcast Papo de Dono. A gente faz esse podcast com o intuito de levar para as pessoas histórias de empreendedores de verdade, né, como você, e também, a partir da sua história, mostrar para as pessoas como é que você errou, como é que você aprendeu, o que você fez de legal, o que foi ruim, o que você não faria, até tanto para quem quer abrir um negócio, aprender com essas lições, né, que são lições de vida e de empreendedorismo que cada um cria a sua, né, por necessidade, e também dicas suas, que no final vou te fazer umas perguntas. Gente, tem nada ensaiado aqui não, que é justamente assim, para virar um bate-papo, por isso que é Papo de Dono, né, um bate-papo light aí. Então eu queria que você começasse falando, Fabiane, pra gente, fala assim um pouquinho da sua história, né, essa história que você contou pra mim aí, como é que você começou lá atrás. Conta aí pra gente, pra quem não te conhece. Vamos lá. Então, eu sou a Fabiane, prazer a todos. Obrigada por essa oportunidade, muito gostoso estar aqui e falar um pouquinho dessa história pra vocês. É uma história bem engraçada, as coisas foram acontecendo, né? E é muito gostoso poder relembrar essa trajetória aqui hoje. Então, vamos lá, olha. Começou com 14 anos, eu tava te contando que eu gostava muito de ir ao shopping, né? Jogar boliche no fim de semana. E aí eu sempre tava lá pedindo uma graninha pra minha mãe. E aí quando ela começou a me dar uma cortada, né, falar, olha, né, não dá pra ir todo fim de semana. Eu resolvi que eu precisava ter um dinheirinho, alguma coisa pra poder ter as minhas rendas e fazer as coisinhas que eu gostava. E aí eu comecei a pensar em como ter essa graninha. Apesar de eu vir de família de comerciantes, né? Meu pai é o filho do dono da Casa Edna, então meu avô, o seu João, que todo mundo conhece aqui na cidade, é uma das lojas mais tradicionais de Taubaté. Como é que chama lá? Edna. Casa Edna. Legal. E aí eu tinha toda a família que começou a trabalhar lá, mas eu não queria trabalhar lá. Meu avô, ele era meio bravo, assim, com quem trabalhava das famílias lá. E eu gostava muito dele ser bonzinho comigo, então eu não queria começar lá. E toda vez que minha avó, a manicure dela, não ia, eu fazia a unha dela e ela falava que eu fazia muito bem feito. Melhor até que a manicure. E aí eu resolvi que eu podia começar fazendo unha. Um belo dia, eu simplesmente lá com a minha avó conversando, fiz ela comprar pra mim umas coisinhas, fiz uns folhetos, né, falando, eu até brinquei com você, né, que eu escrevi, eu coloquei assim, Salão Artes e Manhas, venha conferir a nossa arte e fazer a nossa, conferir a sua arte e fazer a nossa manha, né, então era bem amador, mas com 14 anos, eu acho que até foi bem legal, né, claro. E aí eu imprimi na folha de sulfite um textinho falando, e era a domicílio. Eu pegava a bicicleta e ia embora. E assim, numa quarta-feira, eu entreguei os primeiros folhetos. Eu morava ali no Santa Clara, então vários morros, né? Eu fui entregando ali nas casas. E na sexta-feira eu já tive cliente, já comecei assim com pouquinhas e foi aumentando. Eu ia de bike com a bolsinha, com 14 eu comecei assim, unha. E foi indo, e deu muito certo. Com 16 anos eu comprei uma bicicleta com motor, fui a primeira a comprar na cidade.
Inclusive, Dei notícia, você falou. Eu dei uma entrevista pra Vanguarda. Foi, assim, engraçado e vergonhoso, porque a galera me zoava na escola. Eu usava aqueles capacetinhos ridículos que tinha que usar com a bicicletinha na época. Mas foi muito legal também, e aí facilitou meu atendimento, porque eu chegava mais rápido, podia ir um pouquinho mais longe. Eu comecei a expandir não só no Santa Clara, mas nos bairros próximos também. E fui fazer um curso de cabeleireiro. Até eu não comentei isso, mas na época eu tinha uma amiga que foi fazer o curso comigo, vira e mexe, eu dava carona pra ela, então ela ia assim atrás na garupinha da bike e a gente ia fazer curso de cabeleireiro. E aí eu fui agregando serviços, porque eu vi que dava pra colocar mais coisas. Eu ia fazer unha da mulherada, e eu via que às vezes elas precisavam de uma escova ou passar uma tinta no cabelo e dava pra ganhar um dinheirinho extra. E assim... Isso paralelo ao estudo, né? Isso, em horários sempre estudando, aí, exatamente. Nessa época de manhã? Eu estudava de manhã, depois eu acabei passando pra noite. Daí eu trabalhava de manhã e de tarde. Tá. E assim, o engraçado de tudo é que minha cabeça sempre teve um pensamento muito acelerado. Eu falo que isso é uma qualidade e um defeito. Sim. Até hoje, porque eu tenho que lidar com essa sensação, assim, eu falo que às vezes o meu corpo ou as pessoas não acompanham a velocidade do meu pensamento, da minha cabeça, sabe? Porque ela é bem acelerada, e desde criança. E eu sempre gosto que as coisas aconteçam muito rápido, eu gosto das ideias muito rápidas, então eu fui aproveitando a demanda, vamos dizer assim, desde lá de novinha. E aí fui fazendo curso de cabeleireiro, fui acrescentando alguns serviços e fomos indo. Aí eu fui, assim, dos 14 até os 16, final dos 16 anos. Porque com 17, eu entrei um ano mais cedo na escola. Então, com 17, eu já estava entrando na faculdade. E a história da faculdade foi uma história, assim... Hoje eu agradeço minha mãe, mas na época eu não queria fazer faculdade. Eu achava que estava super bem fazendo unha, fazendo cabelo, fazendo tudo. Eu ganhava uma grana legal pra minha idade, dinheiro, né? Claro. E eu não contei um detalhe, né? Com 16, a bicicleta com motor... E aí, com 17, quando eu entrei na faculdade, eu ainda fazia, né? A unha, cabelo e tudo mais. Tinha minha bicicletinha com motor e tudo. Só pra falar essa história antes da faculdade, que eu acho que é muito legal até comentar aqui com vocês. Eu tinha um namoradinho na época e, às vezes, a mãe dele não emprestava o carro, isso e aquilo. E eu ficava inconformada, às vezes, né? Tipo, queria sair, fazer alguma coisa. E aí, com 17 anos, eu falava assim, eu preciso de um carro, né? Eu preciso de um carro, que ele não ficou na mão de ninguém, não sei o quê. E aí eu falava, vou comprar um Fusca. E comecei com essa história, todo mundo ria. Eu vou comprar um Fusca, parará. E até que um belo dia eu entrei numa loja, achei um Fusca que eu gostei, fiz o rolo com o cara na minha bicicleta com motor. E aí eu liguei pro meu pai. Antes disso, eu ainda falei pro cara assim, olha, eu não tenho carta, você pode me levar no mecânico do meu pai? Aí o cara, posso. Aí ele foi comigo até o mecânico do meu pai, cheguei no mecânico e falei, olha, eu sou filha do seu Gilberto, lá da Casa Edna, né? Você pode olhar esse carro pra mim, se dá pra comprar? Aí o cara deu uma volta, ele falou, olha, é um Fusca, né? 69 o Fusca, ele é velho. Eu falei, mas motor tá bom, dá pra usar? Ele dá, tá? Um pouquinho de vazamento de óleo, coisa que dá pra gente resolver aqui, mas pode comprar. Aí liguei pra minha mãe. Falei, mãe, seguinte, tô aqui na loja, eu comprei um carro, você pode vir buscar? Ela quase surtou, ela, você tá louca, menina? Eu falei, não, eu comprei um carro, nisso meu pai pega o telefone, né? Dele, como assim, filha? Você tem que levar no mecânico. Eu falei, pai, já levei no Carmo, seu mecânico. Dele, como assim? Eu falei, não, tá tudo certo, eu só preciso que vocês venham buscar e assinar aqui, que eu não posso. 17 anos, não podia. E aí eles foram lá buscar o carro pra mim nesse dia. Aceitaram. Minha mãe não muito, meu pai ficou super orgulhoso. Meu pai era bem sonhador, assim, a minha mãe já é mais pé no chão, sabe? E aí o meu pai adorou naquele dia. Seu pai também é empreendedor, né? É, total, né? Comerciante a vida toda. E aí só sei que aquele dia a gente andou de Fusca a noite inteira. Então foi assim que eu tive meu primeiro carro e abri mão da minha bicicletinha com motor. Legal. Mas foi bem gostoso. E aí, nessa época dos 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu não queria. Eu queria ficar só com o meu salão. Pra mim, tipo, eu já ganhava uma grana, tudo, então era... Já dava pra viver assim? Já dava pra... Olha... Porque eu precisava na época, tranquilo, assim, dos 14 anos pra frente, eu nunca mais pedi dinheiro pra minha mãe nem pra comprar calcinha. Uhum. Então, assim, eu ganhava meu dinheirinho, comprava minhas roupas, saía, passeava, tranquilo. Tudo com seu próprio... tudo com o meu próprio dinheiro. Autossustento aí. Exatamente. Legal. Tanto que, pra comprar o carro, quando eu comecei a falar, todo mundo dava uma risada, eu simplesmente fiquei quieta, não falei nada pra ninguém, fui guardando meu dinheirinho, fui lá, fiz o rolinho, pá, paguei a vista, tá aqui, acabou. Sabe, assim, eu gostava muito disso. E eu, assim, tinha...
também um defeito, qualidade, assim, se você falar pra mim que eu não consigo, eu vou querer te provar que eu faço, sabe? E aí eu tinha mais gás pra fazer o negócio. Sim. E aí eu, com 17, quando minha mãe falou, 16 pra 17, minha mãe falou, olha, você tem que prestar o vestibular, né? Eu falei, não quero, vou abrir meu salão, né? Vou fazer um negócio maior, pai. E não quero isso não. Dela, não, você tem que fazer uma faculdade, porque você tá se formando, tá tudo quentinho na cabeça. Se você quiser futuramente não trabalhar na área e ter o seu salão, tudo bem. Mas se você tiver o seu salão e amanhã ou depois você quiser fazer uma faculdade, vai ser mais difícil. Então faça agora, né? Agora eu posso tentar te ajudar e tudo mais. E aí só sei que tive que fazer a faculdade na época pé da vida, sabe? Inconformada. E fui fazer. E aí, assim, eu escolhi no último dia, no último minuto, vendo na internet as opções e acabei fazendo relações públicas. Foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu agradeço minha mãe, porque até meu marido falou esses dias, fechou um ciclo. Eu comecei lá com a estética, daí fiz relações públicas e depois voltei pra estética e de repente eu tô voltando pra relações públicas, porque eu tô empreendendo e todo esse conteúdo... Forma, você usa muito, exatamente, né, eu acho que isso negócio, né? Ajudou a alavancar bastante. E aí eu fui fazer a faculdade e no último ano da faculdade eu resolvi que eu ia fazer estágio, tipo... Bem irritada na época também, porque eu ganhava bem mais do que o estágio pagava, mas eu falei, bem, já que eu me propus a fazer, é melhor eu fazer um estágio. Nem que seja rapidinho. Fazer alguma coisa, porque senão, teoricamente, foi bem perdido, né? E aí eu fui fazer um estágio no Guia Taubaté, que é o site de informação aqui da cidade. Na época, até quando eu entrei lá, eu entrei como contato publicitário, que era vender propaganda, né? E aí eu lembro que era, assim, pequeno, de certa forma, e tinham 400 e poucos, como é que era? Era quase uns 500 clientes, assim, de contatos publicitários. E ele me fez um desafio, que se eu conseguisse até o fim do ano, isso era, tipo assim, um pouco depois de junho, se eu conseguisse até o fim do ano praticamente dobrar a quantidade de contatos publicitários deles, ele criaria um cargo de relações públicas pra mim. E eu praticamente dobrei. Não cheguei a dobrar, mas eu fiz um número tão bom que criou-se o cargo pra mim. Tanto que eu fui uma das únicas alunas da sala que terminou a faculdade registrada como Relações Públicas. Legal. E aí eu fiquei 3 anos, né, nessa área. Eu fiquei no guia, cheguei a sair, mas acabei voltando pra lá. Me arrependi de sair e consegui meu emprego de volta. Então eu brinco que nem conta muito que eu saí. Eu acabo falando que foram 3 anos lá. E depois eu fui pro Vila Bali, que é um salão de festas aqui da cidade. Fiquei 3 anos lá, eu entrei para fazer contatos com empresas e tudo mais, mas por N motivos, a secretária saiu, tudo, e eu acabei assumindo um pouquinho de cada coisa. E aí, com esse meu espírito meio empreendedor lá também, como eu me vi sentada fazendo um pouco de trabalho de secretária, e eu tinha, né, todo um movimento e um conhecimento legal, eu comecei a ajudar as noivas, tipo assim... Sem saber muito, eu comecei a ajudar as noivas. Olha, mas tem fornecedor tal é barato, tal é legal, tal... E quando eu vi, eu tava organizando uns casamentos, assim, sabe? E aí eu fui fazer uns cursos no Senac de cerimonial. Minha base de relações públicas já ajudava também. Claro. De repente, eu fiz uma proposta pro meu chefe de ser cerimonialista das clientes do próprio Ville e ele topou. E aí eu comecei a organizar uns eventos lá, só que eu trabalhava, esse era um à parte, né? Então, eu fazia isso no meu horário teoricamente vago, fora dali, mas estava sempre ali. E deu muito certo por esse motivo. E o meu chefe, na época, né, me ajudou muito com isso. Tanto que para eu casar em 2012, eu não tinha condição de fazer o casamento. Ou eu casava ou comprava a casa. E no fim deu tudo certo, porque ele saiu falando para todos os fornecedores. Olha, a gorda vai casar, ela te ajuda a ajudar ela. E assim... rolou meu casamento. O meu marido falava assim, é você mesmo, viu, pra eu casar, porque o universo tá conspirando ao seu favor. E aí eu trabalhei 3 anos no Vila, nessa área também, né, de relações públicas, porque eu fazia os contatos, fazia os eventos, fazia os cerimoniais. E aí, quando eu casei em 2012, eu comecei a sentir, assim, um peso muito grande, porque... Durante a semana o Vila era mais tranquilo e como eu fazia esse trabalho à parte nos finais de semana, eram bem puxados. E o meu marido, engenheiro, na época da Alstom, ele viajava muito a trabalho, então durante a semana para ele era mais puxado e o final de semana era tranquilo, então a gente se desencontrava muito. Haja casamento. E começou a me incomodar. E aí eu comecei a pensar, putz, eu preciso fazer alguma coisa, né? E assim, alguma coisa pra mim, que eu me controle meu horário, futuramente posso ter um filho, me organizar. E comecei a pensar nisso. E aí eu fui lá no meu histórico, né, da estética. Eu falei, bem,
eu tenho um dom lá na estética que dá pra tentar aproveitar. Aí pensei em unha, mas eu falei, poxa, unha não, demanda grande, é um trabalho bem cansativo, valorizo muito o trabalho e por isso até que eu sabia o quanto era cansativo e esforçado. E aí eu comecei a pensar em alguma coisa também que fosse mais fixo, assim, que eu tivesse uma demanda sempre, ou tivesse pelo menos um número maior de fechamento com as clientes. E aí pensei em massagem. Aí eu pensei em massagem. Falei, bem, massagem é um negócio que eu gosto também. E assim, se for estética, a pessoa não faz uma, ela demanda de pelo menos um pacote para ter um resultado. E comecei a estudar isso, sabe? Tipo, pesquisar tudo. Aí achei um curso. Aí eu não podia fazer o curso, porque eu tava trabalhando no Vila na época, então eu chamei o professor e ofereci para ele de fazer o curso à parte. Só eu e ele, um curso VIP. E aí ficou bem mais caro, mas eu falei, vou fazer. E aí, na época, até assim, meu marido não curtiu muito a ideia. Ele ficou meio bravo, ele falou, imagina, você é formada, pós-graduada, porque daí eu ainda fiz uma MBA de Planejamento e Gestão Estratégica nesse meio tempo. E aí ele falou, como é que você larga tudo pra ser massagista, tá louca, né? Não sei o que. Eu falei, olha, tem que pagar as contas no fim do mês, não tem? É isso que você precisa. Então o resto deixa comigo, que eu vejo como eu faço. E aí, na época, assim, eu fiz o curso, comecei a fazer massagem à noite, tipo, fiz na minha sogra, fiz numa amiga, pra ver como que ia ser essa rotina, pra ver se eu ia gostar mesmo, né? Me adaptar, porque na época que eu trabalhei bastante com estética foi mais unha e cabelo e facial. E aí eu vi que dava super certo e que eu me encontrei bastante nisso, que era muito gostoso. Eu falo assim, o que eu gosto da massagem é que, além de eu proporcionar algo bom pra pessoa, eu relaxo ao mesmo tempo que eu tô fazendo, assim, é muito gostoso. É uma troca muito gostosa de energia, né? E aí eu cheguei no meu chefe e falei, olha, eu vou sair pra abrir meu próprio negócio e tô à sua disposição, né? Acabei ficando um tempo a mais lá do que o previsto pra ajudar ele na questão... Se reorganizar aí nessa saída. Lá. E foi muito legal porque eu fiquei 1 ano fazendo casamento que já tinha vendido depois que eu saí. Pro pessoal lá, pra cumprir as agendas. E na época ele até falou pra mim, olha, o Gorda... Eu brinquei que ele me chama de Gorda, né? Sem querer, eu já falo o jeito dele. Ele falou, Gorda, eu confio em você. Então, o que você fechar aí, eu sei que você vai fazer. E a gente tinha uma cumplicidade muito legal lá. Ele e a esposa dele, né? Que tocavam Vila. E eles tinham uma confiança legal em mim. Então, quando eu saí, eu fiquei fazendo esses eventos. Eu treinei 2 funcionárias pra ele, mesmo depois que eu saí. Quando teve troca de secretária, eu voltei pra treinar, porque ele falava que eu explicava melhor do que ele mesmo. E aí eu voltei. E eu comecei na massagem sozinha, com uma maca. E aí minha mãe financiou um carro pra mim, muito louca, porque meu marido tava lá meio assim, e aí a gente só tinha um carro, ele usava, e aí eu falei, bem, não vou dar trabalho pra ele, vou fazer as coisas do meu jeito. E aí a gente começou assim, né? O FP, a ideia FP. E aí eu criei... A empresa em si começou você falou maio, né, de 2013. Então, foi em maio de 2013, que eu comecei mesmo só com as massagens, que eu consegui sair do Vila. Então, o foco inicial foi massagem, aí hoje, depois de algum tempo, você foi expandindo, chamando... Depois de um ano e pouco, eu, sem querer... Eu brinco que as coisas acontecem sem querer na minha vida, mas agora que eu entendo sobre terapias holísticas e sobre energias, o que a gente envia de vibração para o universo, ele vai trazer para você, claro. Isso é fato. E aí, eu sempre, assim, tenho uns starts e uns estralos, e aí eu quero fazer isso, e quando eu vejo isso caiu no meu colo de uma forma, assim, muito linda. Uhum. E aí eu falo que eu sou cagona, minha mãe fala, não, você é esforçada, você trabalha, e as coisas se unem, né? O conjunto das coisas acontecem. E aí eu comecei assim, e de repente um dia chegou do Guia Taubaté no meu e-mail, um e-mail falando sobre um curso, e aí nesse curso, no meio dele, falava sobre Ayurveda. E eu tinha uma amiga que falava, nossa, Ayurveda é sua cara, você precisa conhecer essa técnica e não sei o que. E eu li lá e falei, nossa, que legal, ó, tem um negócio que minha amiga falou, acho que eu vou ligar lá. Aí liguei, aí era um curso muito louco, de 2 anos, e a Ayurveda era uma das técnicas, que era o curso de terapeuta holístico, pra você ser um terapeuta. Eu falei, acho que eu vou fazer esse curso aí, mas foi muito assim, nessa vibe mesmo, mesmo se eu não longo, gostar, assim. Eu falei, se eu não gostar, eu paro. E eu tenho muito isso, assim, eu gosto de conhecer as coisas. Às vezes eu nem quero trabalhar com aquilo, mas eu quero saber. E aí, eu fui fazer o curso de terapia holística. E, foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Ele, assim, me trouxe um conhecimento muito legal, várias curas pessoais. E ali eu vi que tinha um mundo que eu não conhecia e que estava ali à minha disposição. E aí eu fui agregando isso à minha vida e fui trabalhando essas terapias na minha vida. E aí eu fui só evoluindo e agregando e comecei fazendo o domicílio com a maquinha, como eu falei, e o meu carro. E aí fomos crescendo os serviços e as demandas. Eu sempre fiz as minhas próprias campanhas, minhas próprias propagandas, os meus próprios folhetos, cartões. E aí, o que era muito engraçado, assim, eu tinha muita dificuldade no começo de fazer divulgação em condomínio. Uhum. E assim, na rua é mais difícil. O condomínio, pra mim, principalmente de médio e grande porte, era mais fácil de eu ter um valor mais alto, uma clientela melhor. Só que como entrar lá dentro? E aí, isso foi até uma dica pra vocês, que às vezes querem fazer um trabalho assim. Toda vez que eu ia num prédio, falava, não pode entrar, não pode colocar panfleto, não sei o que. Eu falei, meu, o que eu vou fazer pra entrar dentro desses prédios? E aí eu comecei a pensar. Aí eu falei, já sei. Eu ia no prédio, pedia pra falar com o síndico ou com o zelador e falava assim, olha, é o seguinte, eu queria oferecer pra vocês um workshop de massagem, pra eu falar um pouquinho sobre massagem, oferecer massagem gratuita pros moradores, é um benefício aqui pro condomínio, não tem custo nenhum pra vocês. E aí eu queria saber que dia que eu posso, e eu já chegava no maior, sabe, panca falando e tudo mais, e aí começou a dar certo. Eu consegui entrar no Desartes, consegui entrar no Placeres, consegui entrar no Nick, consegui entrar em vários condomínios, assim, de grande porte, médio porte aqui na cidade. E aí eu ia, o que eu fazia? Passava meio período, ou à noite, tipo, das 6 às 10, ou sábado das 8 ao meio-dia, com a minha maquinha lá, levava umas alinhas, arrumava, deixava bonitinho. E aí eu ficava ali. Só que qual que era a sacada da coisa? Já que eu ia estar naquele dia, o condomínio deixava eu panfletar, que eu ia estar lá naquele dia. Então eu fazia uma folhinha falando que no dia tal eu ia estar lá para todos os moradores gratuitamente, com serviço X, Y, Z, colocava meu nome, telefone, parará. Se a pessoa não podia descer nem nada, foi a forma que eu consegui de panfletar que eu fazia massagem a domicílio dentro do prédio. E aí, todas as vezes que eu fazia um workshop, eu tinha pelo menos de 1 a 3 fechamentos. Nunca saía de um workshop sem um fechamento. Então já valia a pena. Valia muito a pena. E aí, tipo, isso deu tão certo que toda vez que eu tinha uma baixinha de cliente, eu vou fazer um workshop. Eu ia lá e fazia um esquema desse, porque era certeza de fechar um pacote, fechar um atendimento. E aí eu fui criando formas e ferramentas de fazer essa divulgação. E assim, eu começava a ficar amiga dos porteiros, das porteiras, porque eu chegava e falava, poxa, me ajuda, é o sustento da família, se você não deixar eu divulgar, como é que eu vou trabalhar? Meu trabalho é só em condomínio. E aí eles davam risada, um ou outro eu oferecia uma massagem, falava, pô, vou te dar um vale massagem, aí você vai conhecer, você vai ver que é bom, não sei o quê, e foi dando certo, funciona, graças a Deus, E eu lembro também, assim, uma época, quando eu ainda não tinha tido essa ideia, eu colocava bolsinha, assim, aquelas bolsinhas de lado, bonezinho, solzão, dane-se, panfleto na bolsa e eu entregava de casa em casa. Eu sempre entreguei os meus folhetos. E aí eu lembro uma vez que eu entreguei, tipo, vários folhetos. Ninguém ligou, mas sabe que é ninguém ligado daquele bairro? Daí minha mãe falou assim, nossa filha, mas ninguém ligou? Eu falei, não mãe, mas ligou um povo do além, que não tem a ver com essa panfletagem. Mas eu acho que Deus ficou com dó e falou assim, olha, coitada, ela ficou lá fazendo panfletagem só, deixa eu mandar alguém pra ela. Pelo amor de Deus. E eu brinco até hoje sobre isso, eu falo assim, que Deus ajuda quem movimenta. Claro. Não adianta você falar, poxa, eu quero uma coisa e você não fazer o movimento. Talvez o movimento, ou o resultado, né, na verdade, não venha desse movimento em si, daquela estratégia, mas ele venha do movimento, sabe? Do universo. Eu notei, só te cortar um pouquinho aqui, eu notei duas coisas para complementar o que você tá falando, e a gente vai continuar aí essa história bem legal, que como esse podcast para levar, né, um pouco de conhecimento, experiência, dicas aí para os empreendedores, inclusive os futuros, né? Muita gente hoje, principalmente mulheres, que estão cada vez mais como você, virando mãe, aí precisa sair de uma empresa, abrir um negócio, seja online, seja pequeno, independente do tamanho, né? Duas coisas que você fez, que eu trabalho também nas minhas mentorias, e eu falo muito isso, e as pessoas não fazem. Você fez por você, porque já está em você, e certas pessoas que são empreendedoras já têm isso, né? Outras pessoas não têm, e isso é exercitável, né? Virar um empresário é um aprendizado, dá para você aprender, né? Certas pessoas vão levar mais tempo, é a mesma coisa que eu quiser aprender a pintar, eu sou músico, né? A música já está em mim, é um dom que já Deus me deu, agora, se eu fosse pintar, talvez eu não seria um Picasso da vida aí, mas eu aprenderia a pintar, são coisas que o dom ajuda, mas a gente aprende, e ser empresário, com certeza a gente aprende.
São duas coisas que você fez aqui que eu achei interessantíssimas. Na minha mentoria, o que você fez, que foram os testes lá, né? Com a sogra, com a amiga, né? Não sei o quê. Da massagem, para você ver se você queria, se ia dar certo, se era alguma coisa, né, que vai cansar, se eu fizer 4 dessas, 5 no dia eu vou aguentar ou não vou. A gente chama na mentoria de MVP, que é o mínimo produto viável. Você exercitou o seu produto antes de lançar até, para ver se aquilo que você queria lançar ou queria começar a fazer ia dar certo. Logicamente, existem técnicas hoje, as pessoas já estudaram para fazer isso de uma maneira mais formal, né? Mas você fez de uma maneira indireta, até para você descobrir se aquilo que você queria, se ia, né? Depois como é que eu vou começar a cobrar, né? Depois a gente pode falar disso também. Uma segunda coisa é que a maioria das pessoas, por incrível que pareça, eu assisto vários canais no YouTube, eu tenho hoje, nós estamos fazendo agora, até a Giovana que está ali, vai começar a editar o nosso vídeo de aniversário do 100º cliente em 3 anos, para mim é muito assim, então, ajudar 100 empresários, né, desde pessoas que estão abrindo, até empresários que já têm empresas, a alavancar os seus negócios, é a minha vida hoje, tem sido muito importante, mas uma das coisas que eu vejo muito, tanto dos empresários mesmo, quanto das pessoas que estão querendo abrir empresa, é essa sua vontade que você teve de querer saber e conhecer. Muitas pessoas, ou a grande maioria delas, seja por falta de saco, seja por falta de vontade mesmo, seja iniciativa, chame do que a gente quiser, não estão dispostas a passar por um monte de coisa que você passou e também buscar conhecimento adequado, né, da sua maneira mesmo. Você nem sabia se você estava buscando conhecimento adequado ou não, mas você buscou, né? Esse que você chamou de movimento, né, que a gente tem que fazer, dói, custa, pega sol na cabeça, sei lá, é um investimento de tempo ferrado. E se adaptar também, né? A gente vai se adaptando, porque às vezes você cria uma estratégia, que nem eu criei a estratégia de atender os condomínios. De repente eu chego no condomínio, não posso fazer divulgação. Pá! Acabou toda a estratégia. Então a gente se adaptar, né? Você foi resiliente. Calma aí. Eu não posso, mas eu vou achar outra solução. Como eu farei para que achou, eu posso. E achou. O como é só um outro meio. Caminho, eu não posso falar assim, mas talvez eu possa assado. Então, assim, ser resiliente, você tá falando aí, né? Tem um lance que eu trabalho na minha mentoria, que são as 10 características do empreendedor, que a gente chama de 10 CCS, que não é nada que eu desenvolvi, são 2 americanos que desenvolveram, tem um curso no Sebrae disso, né, que também usa essas 10 características, e eu gosto porque eu fiz o curso lá em 2000, e você tem muito dessas 10 características, né, assim, o seu sucesso, ou o seu crescimento, ou a coisa de você estar dando certo naquilo que você faz, tem um pouco dessas 10 características. As pessoas que conseguem exercitar essas características, tanto por si só, quanto meio que até forçosamente, né? Pô, eu não sou uma pessoa que arrisca. Não, mas agora eu vou começar a arriscar um pouquinho mais. Lógico, dentro de um limite, porque também não sou eu, né? Não vou, sei lá, fazer uma coisa que não está em mim. Mas isso é exercitável, isso já está mais do que provado. E essas 2 coisas que você fez, fiz questão de anotar aqui, até para dar de exemplo para quem está nos vendo e ouvindo aí, porque foram muito cruciais aí para o seu negócio, né? Testar um produto ou um serviço, saber se é aquilo que você vai querer fazer, porque tem muita gente que quer abrir um negócio, também, né? Pesquisa, conhecimento, saber, e uma das coisas que as pessoas não fazem é sentir a vida do empresário depois. Por exemplo, eu quero abrir um estúdio, né? Eu quis abrir meu estúdio. Embora eu seja músico desde quando eu me conheço por gente, né? Comecei a tocar meu tecladinho lá com 6 aninhos. Só que eu nunca tive um estúdio assim, profissional. Eu tive um estúdio em casa lá, tem vídeos no canal da Indústria da Música aí que mostrava o meu estúdio. Eu já fiz trilha pra rádio, pra Globo, em Minas, um monte de coisa legal, mas eu nunca tive um estúdio com esse investimento aqui, que é um estúdio grande e é dinheiro pra caramba que tá aqui dentro. E eu falei assim, cara, eu preciso estudar, né? Assim, por mais que eu conheça de música, eu sei tocar, mas já fiz algumas coisas legais, né? E tal, mas como é que é a vida de quem vai ficar nesse estúdio aqui depois? Eu quero essa vida. Então tem muita gente que quer abrir uma empresa, mas ela não entende a vida, o dia a dia depois, como é que vai ser isso, né? Hoje você sabe o dia a dia que é ser empresária,
quer ser... Eu não sei quais são as suas atividades operacionais que você deve fazer lá. Às vezes você é massagista, às vezes você é terapeuta, às vezes é isso, às vezes é psicóloga, né? Porque os clientes chegam lá, contam a vida inteira. Faxineira, compradora. Ou seja, a gente é empresário como um todo, mas também cuida de muita parte operacional, independente, né? No financeiro, do contador, um monte de coisa, que precisa também para fazer a empresa crescer. E isso é legal porque é um aprendizado que a gente vê que as pessoas deixam de fazer, deixam de exercitar. E muitas das vezes, assim, minha mãe falava muito isso pra mim em casa, de uma situação, mas que eu trouxe isso pro negócio. Teoricamente, pra você saber mandar alguém fazer aquilo, você tem que saber fazer, né? E bem, né? Você dá um bom exemplo. Exatamente. Como é que você vai corrigir um funcionário? Ela falava isso de limpeza de casa. Se você quer ter uma pessoa, não adianta. Se você não sabe fazer, como é que você vai? Só que isso é pra tudo na vida, né? Tudo. É verdade. E aí, só pra gente explorar um pouquinho agora. Hoje vocês estão, assim, com foco até pelo próprio nome do spa, né? Na parte estética, né? Que deve ter unha, cabelo e tal, não sei o quê. E a parte de terapias. Vamos falar um pouquinho dessas terapias aí, porque é algo, né, que tá cada vez crescendo mais. Minha esposa também tem feito umas coisas legais. E o que vocês têm lá, assim? Você falou um monte de coisas, de nomes legais aí, vamos lá. Só pra deixar certo, na parte estética, a gente só faz estética corporal e facial. Tá. Eu acabei não abrindo muito pra não se perder. Uhum. É uma coisa até que eu gostaria de agregar futuramente, mas eu tô indo nos passinhos, isso. Uhum. Dentro da holística, então eu me formei terapeuta holística, né? Foi um curso de 2 anos, a gente aprende várias técnicas. E aí você chegou no curso até o final? Cheguei no curso até o final. Em geral, todos os cursos que eu faço, eu vou até o final. Talvez eu não trabalhe com todos que eu fiz. Tem alguns cursos que eu amei fazer, mas que eu não me vejo trabalhando com aquilo. Mas eu adoro ter aquele conhecimento, mas não trouxe como serviço pro spa. E aí você tem várias técnicas. Você não é especialista, mas você consegue fazer atendimentos nelas. Mas eu me especializei nas que eu mais gostei depois. Eu fui fazer o curso avançado. E aí, hoje, dentro do spa, o nosso forte, o combo do spa dentro da parte holística, né, forte dele, é o banho de imersão no ofurô. A gente... Isso foi uma coisa também muito legal. Eu cismei que eu queria um espaço que tivesse uma banheira. Alugar uma sala, um quarto, alguma coisa. E aí, lógico que nada tinha, assim, que eu pudesse, a não ser que fossem casas muito grandes na época, que eu pudesse arcar, não tinha. E aí eu falei, preciso ter um ofurô, preciso ter uma banheira, eu quero fazer um negócio diferente, parará, parará. E aí eu comecei a pesquisar na internet, achei um ofurôzinho de material de piscina, como é que chama? Aquele meio azulado, assim mesmo, não? Ele não é azulado, mas é o mesmo material. Não é? É fibra de vidro. Fibra, isso. Uhum. Então ele é muito levinho. Eu pego o meu ofurô sozinho, assim, na mão, levíssimo. E eu consegui um ofurô, assim. Aí eu falei, putz, um deck de madeira aqui ia ficar legal. E aí criei a história do ofurô. Deixo meu marido louco, né? Às vezes eu não tenho a grana, mas tenho a ideia. Eu falo, olha, você presta um dinheirinho aqui? Aí ele empresta, mas eu pago ele assim muito rápido. É muito legal, porque eu sempre falo, olha, eu tenho que pagar pra você poder emprestar de novo. Então, e aí eu faço umas programações doidas, porque eu fico pensando, até eu receber e de repente em 1-2 meses, graças a Deus, eu já paguei. Eu tenho um negócio assim que eu só posso fazer uma conta nova se eu pagar aquela. Eu morro de medo de me perder. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que por isso que eu nunca tive problema, graças a Deus, nesses anos. Eu vejo muitos empresários, amigas até da área da massagem, tipo, passando uns apertos, fazendo empréstimo uma época, porque tem os meses baixos, os meses altos. Claro. E isso é uma coisa muito legal. Hoje, eu já sei, nesses anos, quais são os meses altos e meses baixos, mas eu lembro que no começo, e isso é até legal de compartilhar, teve mês de eu chorar, de eu falar, meu Deus, e agora? Da onde vai sair? E assim, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que... E aí hoje eu já sei, eu dou risada, eu falo, poxa, tal mês é tranquilo, tal mês baixa, tal mês vai recuperar tudo. Uhum. A gente só vai ter essa noção, né, com o passar do tempo. E às vezes as pessoas, nesse ponto... E saber se pré-programar pra que, já que você sabe que julho, mês de férias, vai cair e tal, cara, então... Porque você quer sempre... E não dá, ninguém é auge o tempo inteiro, né? Então é isso, oscilar, saber lidar com as emoções dessa oscilação também pra gente ficar, né, na paz. E aí, voltando pras terapias, nosso carro-chefe hoje são os banhos energéticos. Eu falo assim, se você vai hoje num salão fazer um banho numa hidro,
você tem vários salões, dia da noiva que faz, mas o diferencial do spa, e hoje, assim, somos únicas no mercado ainda, graças a Deus, é que o meu banho, ele é pensado no cliente. Então, assim, eu tenho a formação de fitoterapia, de florais e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu tô me sentindo pesada, tô com uma energia que não tá legal. Vou fazer um banho que vai descarregar essa energia. Poxa, Fabi, eu tô tendo muito problema emocional, eu não tô legal, minha cabeça não tá legal, tô tendo insônia, não, eu tô com enxaqueca, eu tô passando por uma crise financeira. E a gente tem as ervas aí pra ajudar. E aí eu falo que isso é um assunto complicado até. Eu tenho, às vezes, que tomar cuidado com o meu posicionamento, como eu falo sobre isso, porque é a forma que as pessoas veem até essa parte da fitoterapia. Então eu brinco assim, eu passei por uma situação com meu marido lá atrás, e eu gosto de falar sobre ela, assim, às vezes até quando eu dou o meu workshop sobre limpeza energética, que é a visão que a gente tem da coisa. Meu marido católico. Eu também sou católica, mas eu, assim, com tudo que eu faço, eu não posso falar que eu sou uma católica em si, praticante fervorosa. Mas eu resolvi não mudar de religião, sou adepta a ideias e formas. E aí, o que acontece? Quando você faz um banho energético, você tá usando a erva ou aquela energia daquela erva ao seu favor. O meu marido falava assim, você tá macumbando. Eu falava, que macumbando? Larga de ser doido, não tem nada a ver. E aí eu lembro que uma vez eu comprei umas coisas pro spa e eu fui aplicar um reiki. E aí eu acendi um incenso, coloquei na mesa e fui lá e apliquei um reiki. E, quando eu aplico um reiki, eu faço orações na minha crença católica. Na minha crença, mas isso não envolve religião. É uma oração pra trazer uma energia, algo bom pra pessoa, né? Ou pra aquilo que tá ali, certo? E aí eu tava lá de olhinho fechado, com a mãozinha lá, pá, e meu marido veio e me cutucou. Você tá fazendo macumba? Porque tava o incenso lá e eu lá. Aí eu falei assim pra ele, não, eu falei, quando o padre ora e vem com o defumador, passando pela missa, ele tá fazendo macumba? Aí ele, não, eu falei, então por que isso é macumba? Aí ele deu risada, ele, desculpa, termina aí. Aí quando eu terminei de fazer minhas orações, eu catei o incenso, dei na mão dele e falei assim, agora você vai passar pela casa esse incenso, que ele é de limpeza energética, ele é alecrim. Eu falei, e vai rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, que é a crença dele. Eu falei, e aí você vai limpar aqui a casa. Eu falei, você? E aí ele saiu com o incenso. Daqui a pouco ele, amor, aí eu olhei pra ele, e começou a chacoalhar, brincando que tava usando macumba. E assim, é uma brincadeira boba, mas pra você ver, meu marido veio me questionar. E aí, quando você fala em fitoterapia, em erva, em usar a canela pra te dar dinheiro, tem aquela pessoa que fala, poxa, que legal, né? Um negócio que tá agregando. E tem aquela pessoa que fala, ui, que negócio esquisito, eu não vou lá tomar um banho. Então, assim, é muito engraçado. E eu já tive clientes de me procurarem pra fazer o banho e falar assim, olha, mas eu não acredito não, tá? Eu só quero um banho relaxante. Eu falo, tá. Só que assim, quando você tomou um porre quando era novo, a avó já deu um chá de boldo? Com certeza. Funcionou, não funcionou? E aí, quando você tá com cólica, com dor, isso e aquilo, você toma um chazinho de hortelã ou um chazinho de camomila pra dormir, pra acalmar, isso e aquilo, não funciona? Funciona, é toma até hoje. É a mesma coisa. E, então, assim, hoje o foco do spa é esse, de trazer um cuidado de corpo, mente e alma. E a gente trabalha as técnicas que podem ser desde massagens terapêuticas. Então, tem a massagem relaxante? Tem, mas aí a gente tem as terapêuticas. O que agrega numa massagem terapêutica diferente de uma relaxante? Eu tenho o uso das pedras quentes. Mas pedras quentes eu posso fazer num salão? Pode, mas será que tem todo o conhecimento por trás? Do que ela traz? Qual é a recomendação das pedras quentes, não só por fazer, né? Então, a gente tem todo esse estudo e esse embasamento para fazer. Então, tem pedras quentes, tem bambu terapia, tem pindas chinesas, que são umas bolsinhas de pano, que tem sal grosso e ervas. E aí, inclusive na China. Você vai fazer uma imersão nelas, no óleo quente, e vai fazer batidinhas pelo corpo. São as batidinhas mais gostosas que você vai sentir na sua vida. É muito relaxante. Tem aquele lance dos vidros também? Tem, a ventosa com fogo. Esse eu já fiz na China. É muito gostoso. E aí você tem ventosa, você tem acupuntura, você tem auriculoterapia, você tem leitura de baralho cigano, você tem aplicação de reiki. Então, assim, tem muita coisa. Nosso leque de atendimento é muito amplo. Boa parte do leque de atendimento é meu, da parte terapêutica. E aí, o que aconteceu nessa parte do empreendedorismo? Eu tenho as minhas meninas lá, que são mais focadas. Uma é fisioterapeuta,
E aí a gente trabalha com ela estética e recovery de atleta, que é uma área que veio crescendo muito, eu resolvi abraçar um pouquinho disso também. A gente tá com muito atletas, né? O pessoal correndo, o pessoal fazendo crossfit, o pessoal fazendo fisiculturismo, e aí eu quis trazer um pouquinho disso. Eu tenho uma outra menina que trabalha com estética, com pós-operatório, e trabalha com Renata França, Imediate, da Carolina Parreira, que é a única em Taubaté até que faz. São métodos novos que a gente tá tendo agora, o mercado ele tá trazendo muita coisa, e aí eu trouxe essa moça que tem toda essa novidade com a gente. E aí, o que aconteceu? Pra eu não perder a minha essência da terapia holística, já que eu fui mãe, né? Eu tô com a bebê aí de 4 meses. Eu não tinha uma terapeuta da minha confiança que pudesse ficar fixa. Mas o que eu fiz? Eu peguei 3 terapeutas e fiz uma proposta delas serem rolantes. Então, assim, 2 delas têm sala no mesmo prédio que eu. Então, quando eu faço um agendamento para elas, eu vejo a agenda delas, marco com a minha cliente, elas sobem o elevador, atendem para mim e descem. O que aconteceu? Eu tive que fazer, eu penso assim, que às vezes o empresário ele tem aquela ganância, né? De não querer ajudar o outro a se promover, ou de tomar muito querer cuidado. Tudo pra ele, você quer abraçar o mundo e você não consegue. E aí, isso é uma coisa que... É incrível você ter 50% ou 40%, não sei como é que você divide lá isso. Do que de nada, alguma coisa, né? de nada e entregar tudo pro seu concorrente. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer essa proposta pra elas, poxa, Fabi, mas a gente já tem nosso espaço. Eu falei, então, mas você não vai deixar de ter seu espaço. Você não acha mais legal você vir aqui atender pra mim o horário que você tá livre, do que você não atender ninguém e ficar com o horário livre? Porque eu não tô te pedindo agenda. Eu tô te pedindo assim, eu vou te dar uma cliente, você me dá o seu horário, eu coloco nesse horário. E você só vai subir o elevador. Eu falei, é uma coisa simples. E eu não vou falar assim, que agora X pessoa atende pro meu espaço. Eu vou falar, X pessoa do tal lugar está fazendo atendimento em horário marcado aqui pra mim. Vai mostrar que a credibilidade do seu espaço é tão boa que eu tô colocando dentro do meu. Sim. Falei, a gente vai unir forças e junto todo mundo chega mais longe. Daí ela falou, poxa, Fabi, eu não tinha pensado por esse lado. E assim eu consegui trazer elas pra junto de mim. Então hoje, algumas técnicas que eu não tô fazendo por não estar atuando ainda, que a bebê, né, ainda tá bem pequena, aí eu consegui trazer com pessoas parceiras. Assim, eu nunca parei de, assim, administrar. Porque o que aconteceu? Que eu tô 2013 pra cá, de maio de 2013 pra cá, que eu comecei com os atendimentos sozinha. Tá. E aí fui evoluindo, né? 2012 eu casei, tava lá no Vila Bale, 2013 em maio eu comecei só massagem. E aí o que aconteceu desde então? Eu comecei sozinha, fiquei 3 anos sozinha atendendo só domicílio, com o meu carro. Eu sempre relutei muito, pensamento fechado, pequeno. Sempre relutei muito em expandir, em ter uma sala. Eu falava, vai ter custo. Ai, assim é mais fácil. Ai, assim... Zona de conforto, né? Uhum. E aí eu tinha uma amiga que tinha uma sala e ela tava com uma sala vazia das salas que ela tinha. Ela falou, Fabi, vem atender aqui, terapia. E ela, esteticista, e ela foi muito legal comigo. E aí ela falou, vem atender aqui, só terapia, não sei o quê. E eu falei, não dá pra mim, parará, sabe? E aí acabou que ela me alugou a sala num preço tão legal pra eu ir umas 2, 3 vezes na semana. E eu comecei lá só com as terapias. Aí, de repente, eu falei com ela, posso mudar pra cá? Eu não vou atrapalhar a sua clientela, só vou trazer a minha, já tenho a minha clientela, tudo. Ela falou, pode, eu confio em você, sei que você não vai me prejudicar. E assim, eu comecei lá nessa sala. E aí, são 2013. Não fiz as contas, estamos com 6 anos? 6 anos. 6 anos. E aí, 3 anos sozinha, 3 anos com sala. Desses 3 anos com sala, o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano numa sala lá com ela, daí depois ela saiu, foi pra um lugar maior, eu assumi a outra sala dela, que era maior. E aí, depois eu fui pra uma outra sala maior, no Edifício Brasilis, no prédio lá da Jovem Pan. Uhum. E aí, foi quando eu resolvi que eu queria engravidar, né? Que eu queria ter uma bebê. E aí, eu pensei, eu tenho 2 opções. Ou eu paro tudo que eu construí até agora e vou cuidar da baby, porque é uma área complicada. Tem que dedicar, né? Ou eu vou colocar alguém. E eu tinha muito medo de colocar alguém, como eu falei, aquela cabeça fechada de falar, poxa, vai queimar meu nome se não for legal, e não sei o que. E resolvi colocar alguém. E aí o universo é muito lindo, foi muito doido, porque quando eu resolvi que eu queria pôr alguém, uma menina me chama no Instagram. Você não tá precisando de ninguém, não, parará. E aí começou esse movimento de colocar alguém, coloquei. E começou a trabalhar comigo, porque eu falei, eu preciso ter tempo de treinar, ver se a pessoa se adapta, se pega o meu jeito, se pega tudo. E aí coloquei uma pessoa para trabalhar lá comigo, que inclusive tá comigo até hoje. E aí começou a primeira pessoa a trabalhar no FP.
E aí a gente foi indo. E aí quando eu tive a bebê, foi tudo muito rápido. Eu já tava com ela trabalhando 100%, a demanda de cliente era maior do que o horário, a gente não tinha horário pra toda a clientela, tava tudo assim, muito assim. E aí quando eu tive a neném, e o meu marido foi trabalhar fora pra ajudar, ele trabalha hoje no Rio, ele vai segunda, volta sexta. E aí foi aquela zona, tipo, e aí, vou pro Rio, fico aqui, o que eu faço, fecho, né? E assim, dá muita dó, porque é o trabalho, né, que eu fui ali, que eu, é isso. E aí foi muito doido, porque eu lembro que eu tive a Alice no dia 6, né? Foi uma quarta-feira. E aí, na sexta, foi o Dia das Mulheres. Eu lembro até que eu tinha pedido pra essa mocinha que tá comigo fazer a propaganda do Dia das Mulheres pra mim. Que eu falei assim, faz pra mim. E ela não fez. Porque ser empreendedor é isso, gente. O pessoal nem sempre faz aquilo que você tá precisando e você tem que se virar. E aí eu tava lá na maternidade fazendo propaganda do Dia das Mulheres atrasado, porque não tinha entrado no ar e eu tava lá fazendo. Então eu brinco assim que eu não parei. Eu não pus a mão na massa nas clientes, mas eu não parei. Desde a maternidade eu tava ali respondendo dá uma queda aí no volume financeiro, talvez, mas... Graças a Deus, como tava caminhando e eu consegui dar esse suporte, não deu. E foi aí que aconteceu. O meu marido falou, e aí, vamos fazer o quê? Eu falei, não sei o que a gente vai fazer. Vamos fazer o quê, né? Ele falou, vamos expandir. Tá com cliente, tá com tudo. Você não sabe quando vai voltar por causa da bebê. Bota mais gente pra trabalhar, vamos fazer o negócio crescer. E aí eu, com uma neném de 1 mês, simplesmente abri o spa maior. E coloquei mais gente pra trabalhar. Foi quando eu mudei agora pro outro local pro novo, Schneider, que a gente alugou uma sala. E foi muito doida também a sala, porque eu entrei na sala e falei, é essa sala. E a sala era mais do que eu podia pagar, teoricamente. Eu tinha feito um plano, e a sala era R$500 a mais do que eu queria gastar. E eu falei, tem problema, eu vou fazer. Falei, vou acontecer, porque eu acho assim... eu vi um vídeo essa semana até no Instagram, e é muito engraçado porque é isso, né? Você tem que pensar como você quer se posicionar para o seu cliente. E se você quer ter aquele cliente, o que você está oferecendo para ter aquele cliente, né? Não adianta só, eu quero o cliente X, e aí eu tenho um produto que não atende aquele cliente. E eu falei, se eu quero aumentar, se eu quero criar uma imagem no mercado, se eu quero trazer um diferencial para o mercado, essa sala tem que trazer tudo isso, tem que acoplar, né? Claro. E aí eu entrei e falei, se eu fechar... Tinha uma sacada, né, na sala. Eu falei, se eu fechar essa sacada com vidro, pôr ofurô na sacada, a pessoa vai tomar banho de ofurô, vai olhar pro céu. Falei, isso aqui é um tesão, vai ser muito louco. E aí meu marido, não, mas a gente vai fazer. Eu falei, a gente vai fazer isso, vamos fazer isso. E aí começou todo aquele movimento pra fazer isso, e de repente a gente tava fazendo, como eu falei, com 1 mês, neném, ninguém acredita que eu fiz isso, nem eu acredito que eu fiz isso. Mas a gente saiu pra alugar a sala, e aí eu brinco muito assim, é pesado? É difícil? Mas se você quiser, você vai fazer, né? Claro. E aí saía eu, minha mãe e a bebê, porque meu marido deu todo o suporte, mas do Rio. Então saía eu, minha mãe e a bebê pra rua, porque eu fui comprar todas as coisas pra poder montar, né, toda a decoração e tudo mais. E aí a minha mãe ficava no carro com a bebê no estacionamento, eu parava em estacionamentos perto dos lugares que eu precisava ir. E aí eu ia, se a bebê chorasse, minha mãe ligava, e eu voltava, amamentava, eu dou livre demanda, ainda assim eu não quis fazer a periodização, eu quis a livre demanda. E aí então eu voltava, dava o mamar, a neném acalmava, eu saía pra rua, ia comprando as coisas. Num desses dias eu até levei um tombo, fui de cara no chão, tava rapidinho. E, levantei e vamos, sabe? Tem que ir. E aí eu criei um novo spa, criei uma nova ideia até, assim, de expansão e tudo mais. Eu falo assim que a gente tem salão em quase toda esquina hoje em dia em Taubaté, né? Que faz estética e tudo mais. Mas o conceito que a gente tem é único. E eu acredito nisso fielmente. Eu sei que hoje em dia é muito legal, porque você vai vendo as pessoas se movimentarem junto com você, né? Através das suas ideias. O meu marido, ele fala assim, que se você gerar um produto, a pessoa em 3 meses, ela consegue fazer melhor do que você, aquele produto. Porque ela vai estudar o seu produto e vai melhorar ele, né? Melhor, claro. Então, as pessoas estão me acompanhando. Eu vejo que, assim, às vezes eu faço um tipo de publicação, eu vejo umas concorrentes fazendo também a mesma. Aí eu gero lá uma forma de anunciar o horário disponível, de repente... Estão anunciando do meu jeito. É muito engraçado. Eu falo que às vezes... Mas é legal, né? Porque é isso que nos força a melhorar a também, né? Porque senão a gente estagna e acaba não fazendo nada. E... Hoje... Só termina aí, pode terminar. E aí, assim, criou-se o novo spa, treinei a
a menina nova, com bebê e tudo no colo. E a gente foi colocando tudo do jeitinho que queria. O spa, ele traz todo esse contexto de cuidar do corpo, mas cuidar da mente, como eu falei, ao mesmo tempo, e alma. Então, quando você entra lá, não adianta falar assim, poxa, eu quero um lugar zen. E tá lá com um puta salão, com um monte de mulherada falando, aquela coisa. Por isso, eu quis trazer uma coisa diferente. Então, você chega na minha sala, tem uma rede pendurada do teto, que foi uma coisa que tava na minha cabeça. E todo mundo falou pra mim, não vai dar. O cara, não, seu espaço aqui não dá. Eu falei, meu, vamos tentar? Se não der certo, você fecha o buraco. Sabe, assim, eu discutia com os pedreiros, tipo, dá pra fazer? Dele, não dá. Eu falei, dá, porque eu perguntei pra outro pedreiro, ele falou que dá. Eu não perguntei pra ninguém. Mas eu falava que dá, porque na minha cabeça dava, sabe, assim? E assim, eu fui indo, tanto que eu enfiei um ofurô na sacada, com uma mangueirinha de um bidezinho de motor, e comprei um negócio lá de ferro que aquece, pra fazer o negócio dar certo. Tinha que dar certo, porque eu queria fazer esse serviço. E então hoje a gente tem um esquema lá muito louco. Você entra na sala, você entende qual é a diferença de entrar nesse ambiente, o porquê que ele cuida do corpo, mente e alma. Você tem que trazer a ideologia materializada, né? Claro. Então tá lá, você chega... tá indo lá pra ter uma experiência, isso, né? então você chega, é desde o cheiro, e todo mundo fala isso. Você entra na minha sala, é desde o cheiro que você sente quando você pisa lá dentro. É você ter uma rede, tem uma caixa de reiki de desejos que você coloca lá um desejo, uma vez por semana eu aplico reiki para aqueles desejos pro pessoal. E aí você tem uma bancada lá com chá, com café, com um biscoitinho, com pipoca. Então você chega, você faz sua pipoca, senta lá na rede, come, espera. Tem uma prateleira de livro, então você pode ir lá ler um livro, você pode levar o livro, você pode trazer um livro, sabe? Então, assim, tem todo um contexto. E as salas também. Você nota, assim, que até a sala de estética, porque eu tenho a sala mais voltada pra estética, a sala mais voltada pra relaxamento e tudo mais, mas, assim, desde a minha maca. Esse é o segredo que eu não vou contar aqui. Claro. Mas desde a minha maca, que treme inteirinha, que esquenta, que tudo. Então, eu falo assim, você recebe a massagem manual, você recebe a massagem da maca, tem todo um contexto legal. legal. E foi tudo na minha cabeça, assim, que eu fui criando aos poucos e querendo ter diferencial. A minha ideia era, Flávia, eu preciso ser diferente. Preciso trazer algo diferente. Se a pessoa faz a massagem, eu preciso fazer a massagem e um negocinho no rosto. Se a pessoa faz a massagem e um negocinho no rosto, eu preciso fazer a massagem, um negocinho no rosto e um no pé. Sabe, assim? Complementar aí, né? E hoje, se você fosse falar da empresa, assim, né? Agora, saindo um pouquinho das terapias, vamos dizer, do serviço em si, quais são os principais desafios que você vê para o spa como empresa alcançar, inclusive, o próximo passo ou os próximos passos que você tem na sua cabecinha aí? Olha, eu acho que os dois vieram à minha mente muito fortes quando você fez a pergunta. O primeiro é a persistência. É você fazer todos os dias, independente se aquele dia deu ou não resultado. É todos os dias. Então, eu falo assim, hoje a gente tem a internet muito a nosso favor pro empreendedor, né? E a maioria das minhas clientes, elas vêm da internet. Então, assim, é todos os dias, é um compromisso. Às vezes, vamos ser honestos, você não tá afim. Ou você não tá naquela vibe de ir lá postar um negócio. Mas, faz. É o seu negócio. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. O negócio depende disso, né? Não tem jeito. Então, assim, persistência em tudo. Constância, né? Que a gente chama no marketing digital. Então, assim, isso desde de você ir lá no Instagram, de você ir lá no Facebook, de você ir lá e arrumar a sala, de você ir lá e colocar o cheirinho, de você ir lá e limpar, sabe? Às vezes fala, hoje eu não vou fazer. Eu não tenho isso. Eu sou muito chata, assim, nesse ponto. E aí, a segunda é esse problema. Essa persistência minha e eu ser chata e ter essa cobrança muito grande em mim, eu acabo levando pra quem tá comigo. E aí, eu acho, assim, que o maior desafio é você lidar com pessoas, né? E ter o jeito e a didática pra lidar com pessoas. Porque se eu sigo uma ideologia e essa ideologia deu muito certo, eu vou querer que você siga essa ideologia comigo. E nem sempre a pessoa tá na sua vibe ou ela vai fazer. E aí, eu acho que essa parte pra mim é desafiadora. Porque, como eu falei, eu sou muito rápida, minha mente é muito rápida, as coisas pra mim são muito assim. E pra mim flui de um jeito tão natural que às vezes eu acho que vai fluir pra você também. E aí, às vezes, não. Então, essa dificuldade de, às vezes, lidar com pessoas pra que todo mundo trabalhe comigo nessa mesma ideologia, nessa mesma vibe, nessa mesma rapidez. Legal. Eu tava falando desse assunto, ou próximo desse assunto, com o Rodolfo, que é o cara que cuida do meu marketing digital, hoje cedo, né? E ele falando assim, pô, Giovanni, a gente vai fazer essas publicações assim, agora tem isso para fazer, né? Coisa de marketing que a gente vai lançar, os cursos online que a gente tá fazendo.
E a gente quer promover mais ainda as minhas mentorias, porque já a gente vai fazer mentoria online também, né? Hoje eu faço presencial individual e presencial em turmas. E uma das coisas que até serve talvez de dica para você, que a gente vê, né? Eu vejo nos meus clientes e vejo isso também muito pela internet, pela fala das pessoas, que a gente procura por palavra-chave para tentar levar conteúdo que as pessoas querem ler, querem consumir, obviamente. É que o pequeno, na verdade, ele vê o contexto da empresa em função dos colaboradores, o contexto dele. Ele não vê a empresa dele como processo, né? Hoje, você está crescendo, você tem você chamou de ideologia, né? Só o nome que você usou, mas o seu jeito estratégico de trabalhar é o jeito Fabiani. Mais para frente, ou já, né, talvez até já esteja nesse momento, você que tem que parar para analisar, não pode ser mais o jeito Fabiani. Tem que ser o jeito Spa Fabiani, né, ou o jeito empresarial. E aí você vai precisar de processos. Por quê? Você pode treinar as pessoas, você pode ter excelentes colaboradores, você pode ter cada pessoa fazendo a sua parte da melhor maneira possível, inclusive que você passou meses e meses treinando. Você vai ter pessoas isoladas fazendo só o operacional bem. A empresa agora, ela precisa ter processos, e aí o empresário precisa entender de processo. Não é tão simples quanto a gente imagina. Estruturar os processos da empresa, e não é processo isolado. Eu cuido do financeiro? Eu cuido. Quem que cuida do financeiro? Não, sou eu mesmo, beleza. Porque muito do pequeno, né, que a gente é pequeno, é o eu presa. Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, beleza. Mas como é que eu estruturo os processos da empresa para que ela talvez funcione inclusive sem mim? Né? Porque se o processo está estruturado, o colaborador X sabe o que fazer, o Y sabe o que fazer e as coisas fluem, porque processo automaticamente, é fluxo, né? Você entender o passo a passo daquilo que você tem que fazer. E eu fui explicar para ele como é que eu penso o processo. Ele falou, cara, se eu soubesse que era tão mais simples assim, eu já cuidaria até da minha empresa, de prestador de serviço, de uma maneira diferente. E é isso que ele falou, Gevando, você tem que passar mais isso para as pessoas, é um conteúdo que você poderia divulgar e tal, porque as pessoas pensam assim, qual é o meu processo principal? Seu processo principal é atender, independente do tipo de serviço que você faz, né? Então, o seu processo, o seu fluxo, da hora que o cliente entra na sua porta, né, até antes um pouquinho, da hora que o cliente te acha na internet, seja pelo Instagram, Facebook, o que for, entrou na sua porta, agendou, entrou na sua porta e tal, esse é o seu processo principal, da onde o cliente chegou até a hora que ele pagou, saiu satisfeito, se ele vai voltar, esse ciclo volta de novo. Mas esse processo é o operacional e é o principal. Os outros têm que funcionar para que esse funcione bem. E se você entender o passo a passo desse e a sequência exata desse processo, você vai poder otimizar esse processo, porque ele é o principal, ele é que dá o dinheiro da empresa, né? E vai poder adequar os outros da melhor maneira possível. O marketing, as vendas, o financeiro, o contábil, o administrativo, né? Agora, se você não sabe esse passo a passo bem, cara, os outros só têm a funcionar errado. E aí entra no lance do colaborador. Porque se o colaborador só faz o dele certo, por mais que ele esteja participando desse principal em algum momento, ele está desconectado do todo. Dos demais. Porque ele só faz o dele bem. Aí até eu, como empresário, também só vou fazer o meu bem. Então, assim, tem umas formas, né? Existem métodos, ferramentas para se integrar e se mostrar para o empreendedor o todo. Porque ele precisa, como empresário, já que ele é o dono, né? O colaborador nem tanto, porque ele tá lá para fazer o dele. Mas o empresário não. O empresário tem que ter cabeça de dono, cabeça de empresário é ver o todo, mesmo que ele não... hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro, beleza, ótimo. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu marketing, ótimo. Mas e você? Você tem que ter visão do todo. Lembra que você falou lá atrás? Minha mãe falava que eu tinha que saber um pouquinho de cada coisa para poder, inclusive, saber cobrar, controlar, gerir e tal. Também. Mas vai chegar uma hora que a empresa começa a crescer que a gente não dá conta, seja por falta de tempo ou seja por falta de conhecimento, né? Como é que eu vou conhecer tudo de tudo e ser bom? Nunca vai ser. Então, por isso que você tem que chamar pessoas que sejam complementares ao que você quer vender, e, né, seja serviço ou produto, e para que cada um faça a sua parte. Mas você tem que ter a visão holística, você tem que ter a visão do todo. Você sabe que uma vez, vendo um post da Lud, eu dei um tapa na minha cara, assim, né? Ela falando assim, você faz o seu próprio marketing, o seu próprio stories. Você pede pra sua prima, pro seu parente, não sei o quê. E aí você não tá tendo resultado, você tá reclamando, você tá investindo de forma correta, né? Eu li, eu falei, caramba, bicho.
Pior que é, né? Tipo, o primeiro pensamento do empresário, né? Do microempreendedor é tipo assim, vou economizar nisso, vou fazer aquilo. É economizar. E aí, é aí que você peca, né? Porque você não cresce. Que você não consegue crescer, que você não consegue delegar. Você acha que, eu vou fazer contratar isso, eu vou uma fazer pessoa aquilo. Que custa X. Antes eu fazia todos os meus vídeos. Hoje eu faço ainda, né? Mas assim, eu fazia, editava, cortava, não sei o quê. Hoje eu falei, não posso mais. Não dá, né? Não é a minha atividade central. E aí você não cresce, não é né? o que E eu aí você agrega não fica valor, também com tudo bem feito, né? Porque se você quer fazer tudo, você não se dedica a algo, então tá tudo mais ou menos. Tem gente que faz edição e faz isso melhor que eu. Fui lá, contratei uma pessoa, hoje tá aqui na nossa frente. Ali. É ela que cuida dos meus vídeos, é ela que edita, ela que sobe, ela que tal. Eu escrevo, reviso, falo com ela, vamos fazer isso, vamos lá. Ela me dá várias ideias, várias sugestões. Assim, não foi rápido e fácil pra mim. É difícil, né? Porque você se vê preso mesmo nisso, né? Aí, de repente, eu, contratei um marketing. Aí eu falei, eu preciso de uma secretária lá que vai fazer. Aí, preciso contratar a contabilidade. Claro. Aí eu falei, não, mas eu quero entender do caixa. Peraí, eu paguei uma aula pra contadora me ensinar melhor o fluxo de caixa. Você tem que ter conhecimento, vou voltar no processo. Tudo pra mim hoje, né, eu lido com isso, meu ganha-pão é esse. Todo lance é o processo. Se você tem um processo agregador, que a gente chama de agregação de valor, que o seu é prestar serviço. Mesmo que hoje você não esteja desempenhando ele, porque você está cuidando da filha, a empresa tem esse processo que é prestar o serviço. Seja a terapia que for, ou a estética que for. Então você tem os seus serviços que estão como processo principal, que eles é que dão dinheiro para a empresa. Então, como é que eu vou deslocar um monte de coisa desse processo se ele é o que custa mais? Então, eu também tenho que cuidar mais dele. Eu posso até meio que deixar de vez em quando, o financeiro hoje não deu, amanhã eu faço. O marketing não deu, amanhã eu faço. Até posso, mas esse aqui, tem que estar 100% ele é que paga a conta. Todo, né? Já que é ele que paga a conta, só para terminar o raciocínio, eu não posso desvincular esse principal do restante, 1, e 2, eu não posso deixar de saber na minha cabeça que, já que ele é o mais caro, inclusive ele é que me dá dinheiro, ele tem que ter a minha maior dedicação. Então, mais fácil eu delegar os outros e cuidar dele. Olha, eu tô porque fazendo isso ele sem que querer. dá dinheiro. Ele que dá dinheiro, não adianta. Sem querer, eu acabei fazendo você isso. pode achar que, não, eu vou lá, vou fazer o marketing. Eu vou cuidar da não sei o quê, eu vou dar contador só para me mandar ali a DAS, o GPS, né? Cara, não, você tem que ter um bom contador, paga caro sim. Você tem que ter um bom marketing, paga bem uma pessoa para fazer o seu marketing direito. Porque senão, todo outro vai agregar baixo, né? Bullshit para esse que é o principal. Não dá. Eu tinha muito isso, porque assim, hoje, quando o pessoal me procura, bem ou mal, minha primeira reunião com marketing foi muito ligada a isso, né? Porque o meu Instagram é meu e do Spa. Aí eu até brinco assim, que quando eu faço uma publicação séria, assim, tipo, que eu demando um tempo, um estudo pra falar sobre uma técnica e tudo mais, eu não tenho um resultado tão legal do que quando eu posto uma foto minha com a Baby, por exemplo. Então, bem ou mal, eu uso do meu pessoal pra alavancar o meu profissional, né? Isso é fato. Então, assim, tá ali tudo interligado. Então, o que eu penso? Se hoje o pessoal fizer uma ligação ou procurar as meninas, vão ser bem atendidos? Vão. Mas qual que é a maior ideia da coisa? Não é minha, não sou eu que explico, não é o meu sonho. Então, tipo assim, quem fala melhor do sonho, né? Sou eu. É a gente. Então, claro. Eu resolvi, sem querer, eu acabei fazendo isso. Eu coloquei uma pessoa pra fazer lá pra mim o dia a dia, marcação de horário, fazer o maçante, né? Fazer as baixas. São processos de apoio, eles precisam acontecer. E eu resolvi que eu queria ficar no primeiro contato. Então, a pessoa procurou, é comigo que ela fala, sou eu que explico os serviços. E aí, quando ela fala assim, então vamos fechar o horário? Eu falo, vamos, vou te dar o contato aqui da minha secretária. Aí, marcação é direto com ela. E aí eu passo a bola. Então eu vou até ali. Você já volta pro que agrega valor e vai cuidar dele. A marcação. E as parcerias. Porque pra eu fazer uma parceria legal, tem que ser comigo. Eu sou a cara, né? O FP é Fabiane Paranhos. Então eu vou, faço a parceria, feita a parceria, tudo ok. Aí eu falei, pra eu não ficar falando de um com um por um, eu criei um grupo dos parceiros, que uma vez por semana eu mando conteúdo que é de parceria pra todos, então todos já recebem. Eu falo, gente, sem bom dia, sem boa noite, sem nada. É só realmente mandar o conteúdo que vocês precisam e tudo mais. Então, assim, eu fui tentando, assim, automatizar a coisa da forma que eu podia, mas eu sei que ainda tem um caminho longo a trilhar, porque a gente tá aprendendo na cabeçada, né? Claro, e agora que a gente tá estudando, buscando. Mas o importante é que, assim, foi criando a necessidade e acontecendo, criando a necessidade e acontecendo.
Legal. Pra gente finalizar, Fabiane, até quanto tempo a gente já tá aí? 1 hora quase, né? Tá bastante bate-papo. Eu não gosto de falar, sabe? Tô percebendo. Eu também não. Mas pra gente só finalizar, se você fosse dar 2 dicas, vamos começar assim, para quem é empresário, o que você falaria hoje com a visão da empresária Fabiane que você se tornou? O que você falaria para qualquer coisa, não sei, o que você teria de dica para quem já tem um negócio e que talvez você errou, não faça, ou que você acertou, faça, né? Você já falou algumas coisas, mas o que você daria de dica para quem é empresário hoje aí? Primeiro, acredite no que você vende. Você não vai conseguir vender algo que você não acredita, então essa é a primeira, independente se você vai comprar uma franquia, se você vai vender um negócio, acredita naquilo, porque o universo tem que conspirar. Então a primeira questão é essa, e a segunda, não seja cabeçudo, não queira fazer aquilo que você não tem domínio, aprenda a delegar. Eu acho que tá sendo meu maior desafio. Legal. Então, aprenda a delegar. Geralmente é assim, né? Quem é muito empreendedor também já tive mais essa dificuldade. Ainda tem, mas graças a Deus menos. A gente que é muito empreendedor, também sou ligado no 440. Quero fazer 700 coisas ao mesmo tempo e às vezes não dá, né? Primeiro, tem que planejar certinho, fazer as coisas e saber dividir. Confiar saber na delegar, equipe, né? Se você criou a equipe, porque você não vai fazer tudo sozinho. Confia nela, né? E para quem vai tentar abrir uma empresa ou está pensando em abrir uma empresa e tal, o que você falaria assim que fez lá atrás uma diferença? Isso aqui eu fiz, isso aqui foi legal para mim, quando eu pensei em fazer isso, foi legal. Porque tem um monte de gente que hoje, principalmente mulheres, né, talvez, né, que vejo a sua história e acho que super legal, né, mãe, e não deixou a peteca cair, tá lá, amamentou, veio aqui fazer o vídeo, vai voltar lá, muito provavelmente já vai estar na hora de amamentar de novo, enfim. O que você falaria para quem quer abrir um negócio? Quem está pensando aí ou sair de uma empresa ou está em vias de abrir um negócio? Olha, partir do princípio que se você demanda uma atenção, um movimento ou um serviço para você, você tá ganhando aquilo. Então, com perdão da palavra, se você tá se fudendo, você tá se fudendo pra você, certo? Você não tá fazendo isso pra alguém. Sim. Então, eu acho assim, arriscar, acreditar naquilo que você quer, no seu potencial e saber aquilo que você tá fazendo. Não adianta assim, eu vou, que nem você brincou, né? Eu vou pintar. Mas eu sou músico. Mas pintar dá mais dinheiro do que música. Então, eu vou pintar. Mas aí eu não sei, vou pintar mal feito e não vou ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho assim... O nível do risco tem que estar calculado, né? Senão mas você não vai saber o tamanho do buraco. Arriscar mesmo. Já que vai. Não vai ficar, mas eu não vou fazer isso. Mas eu não sei o quê. Eu vou, mas não dá pra aquilo, né? Você brincou do Mamá da Alice. Eu vou dar um exemplo usando essa situação. Um dia desses, uma menina me falou assim no Face: nossa, como você faz pra trabalhar, pra ir na academia, pra fazer as coisas? Porque a minha bebê não desgruda de mim. Aí eu falei pra ela: bem, mas a minha bebê também não, eu só vou. Eu falei: eu vou na academia com ela. Se ela fica numa boa, a gente treina. Se ela não fica numa boa, a gente vai embora. Eu vou trabalhar com ela. Se ela ficar numa boa, eu trabalho. Se ela não fica, eu vou ter que ir embora. Então, assim, você tem que arriscar, você tem que fazer. Ninguém falou que dava pra ir lá, mas eu vou tentar. Eu acho que isso é pra tudo na vida. Se você vai tentar, tente, faça, vá. E vá, assim, a gente tem que criar metas, objetivos, tem que criar tudo? Tem, mas cuidado com a cobrança também muito alta, porque senão a gente mesmo se boicota, né? Uhum. Tá muito agora em alta o é melhor fazer, né, do que fazer perfeito, né? Então, fazer, começar, todo mundo teve que dar o primeiro passo, ninguém começou 100%, ninguém começou perfeito, ninguém começou já ganhando tudo. Milhões, né? Já tá milionário em 2, 3 meses. Tem que dar o primeiro passo, tem que ter paciência. Eu acho que essa paciência é muito importante, é saber que se você tá investindo agora, talvez você não receba agora, você vai receber lá na frente, o que você tá disposto a abrir mão pra você ter. Que às vezes a pessoa quer ter, mas ela não tá disposta a abrir mão, né? A grande maioria, eu acho. O meu marido, ele fala um ditado que eu gosto muito, ele fala assim: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Então, pra ver Deus, tem que morrer. Você não vai ver Deus agora, tipo, quero ver Deus. Então, é isso, né? Você tem que estar disposto a morrer. Show de bola. Fabiane, muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi muito legal o bate-papo. Espero que quem está nos assistindo ou ouvindo, né, o podcast, ele vai para alguns canais de áudio aí também, Spotify, tem um monte de canal que a gente divulga, iTunes, tem lá o nosso podcast também. Muito obrigado pela sua visita. Eu é que por agradeço. esse excelente bate-papo. Espero que a sua experiência, tanto de vida quanto empresarial, sirva aí de
exemplo para muita gente, aprendi também algumas coisas aqui, tô vendo, né, uma empreendedora aí super bem sucedida e que está crescendo cada vez mais, desejo a você todo sucesso. Gratidão. E que você continue assim, batalhando aí, tamo junto, qualquer coisa, precisar da gente também, estamos aí. Gente, essa foi a Fabiane do FP Spa Estética e Terapias, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam aí, clica no sininho até para vocês receberem uma notificação automática. O nosso podcast Papo de Dono, toda sexta-feira, agora a gente deu uma readequada na nossa agenda, toda sexta-feira tem um podcast Papo de Dono para vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.